pessoal, então hoje eu quero falar assim uma experiência para vocês, através do conhecimento do livro da cultura. Eu vou mostrar uma experiência para vocês. Com 18, foi 19 anos de tudo, eu arranjei meu primeiro emprego, né? E antes assim do emprego eu sempre lia o livro, e muitas vezes eu li o livro, muitas coisas do conhecimento, que ele fala muito sobre o sofrimento, né? O sofrimento do ser humano. Eu lia e começava a chorar, porque muitas coisas que ele falava assim, eu achava que ele falava comigo, né? Então, eu chorava. Então eu trabalhei tudo, trabalhei meu primeiro emprego e durei um ano e 6 meses trabalhando. Só que eu trabalhei no mercado, numa rede muito forte, e aquela rede lá era muito pesada, né? Tipo, a pessoa se não aguentar e tudo. Uma vez eu tava trabalhando lá, né? Chegou 3 pessoas para entrar, eles iam entrar. Quando ele viu o movimento, no outro dia o cara falou: lembra que vieram 3? Uhum. Não veio um, porque ele disse que para trabalhar ali naquele movimento e tudo é só gente doida que trabalha naquele movimento. E eu trabalhei um ano e meio, até aguentei, minha mente não foi tudo. Aí eu, porque no livro assim, o pensamento é a imaginação da gente. Ele falava muito sobre energia, sobre carga, né? E tudo. Então eu acabei recebendo a supercarga e acabei me desequilibrando, trabalhando e tudo. Era muito pressionado, tinha muita pressão, assim. A firma era bem puxada. Aí eu tive que passar por psiquiatra e tudo, tomar medicamento e tudo. Aí eu passei anos e anos nessa situação, né? Então, geralmente quem me conhece não sabe que eu passei por essa situação. Hoje eu tô com 41, né? E eu ainda tomo medicamento e tudo. Passo por psiquiatra uma vez por ano. E passo por posto de saúde de 2 em 2 meses para pegar a receita pro meu medicamento. Bem, mas só tomar o remédio, negócio aí tudo, isso não tem como o remédio fazer milagre. Então geralmente eu me apoio na leitura, né? A leitura me dá uma ajuda e tudo, porque para mim me informar, tipo, não tem como eu buscar informação tipo por outra pessoa, porque talvez eu possa pedir um conselho para um amigo, para um vizinho e tudo, mas todo mundo vive sua vida, né? Todo mundo tem que viver a sua vida. E às vezes a gente não conversa uma coisa assim, não desabafa. Então, para mim conhecer ou saber alguma coisa é através do livro, porque a vida é pesada, né? É um peso. Muita gente sofrendo. E às vezes a pessoa nem sabe que tem um conhecimento, que é o livro da cultura racional, que é do Universo de Desencanto, né? Então eu tô divulgando porque eu me senti bem, eu me sinto bem, e como eu me sinto bem, talvez se eu divulgar e alguém pegar, a pessoa se sinta bem também. Tipo, a leitura às vezes serve como um remédio para mim também, porque eu passo a conhecer. Agora, se eu tenho uma coisa boa para mim, que é um remédio, que é um conhecimento e tudo, às vezes eu vejo meu irmão ou outra pessoa doente, que a pessoa que está doente e tudo, e eu tenho um remédio que às vezes, através da leitura que a pessoa lê, ele vai enxergar a coisa ali. Às vezes eu posso ter lido 4, 5 anos, 4, 5 anos com a leitura e tudo, mas quando eu dou para uma pessoa principiante, às vezes você nunca leu o livro, se você pegar no livro, às vezes você desenvolve mais do que eu, porque você tem experiência.
Às vezes eu leio o livro ali e não consigo entender, mas às vezes você bate o olho assim, você olha assim, aquilo ali te toca ali, e você lê aquela mensagem e você consegue explicar e tudo. E tem gente que tem capacidade de, quando lê, entende mais, outros entende menos. Só que o livro da cultura ele é simples, é numa linguagem simples. Mas às vezes a pessoa está estudando assim um grau, tem faculdade mais, eu já estudei tanta coisa, já sei tanta coisa e tudo. E às vezes o livro da cultura é simples, porque ele foi feito para o povo mesmo. Então ele não tem aquela linguagem erudita, aquelas frases lindas, negociando tudo. Ele explica de uma forma simples, porque foi feito para o povo. E às vezes a pessoa sabe de tudo, eu já sei de tudo e tudo, e aí às vezes vem a vaidade, né? A pessoa fica vaidosa, eu sei de tudo e aquilo. Mas o conhecimento vem para isso mesmo, para as pessoas simples. E o intuito dele é tentar equilibrar a pessoa, é tentar recuperar a pessoa, é tentar dar redenção à pessoa, uma salvação, um escape da vida, porque a vida tá pesada, né? Tem um peso e às vezes a pessoa não suporta aquele peso. E às vezes a gente faz tanta pergunta no mundo e não tem resposta. Tem tanta filosofia, tantas bibliotecas, tantos livros, e às vezes a gente não sabe qual o caminho ou a orientação e tudo. E hoje em dia parece que a pessoa que sabe demais, ou aquela pessoa que sabe de menos ou que não sabe, às vezes está no mesmo barco, que mesmo você sabendo tudo, você acaba sofrendo. Tipo, eu falo assim, eu sou estudante, mas você, todo mundo nessa vida é um estudante. Você pode saber o que for nessa vida, o que acontece. A vida sempre vai te ensinar uma coisa nova. Por mais que você saiba, você sempre vai estar aprendendo uma coisa nova. Então, uma coisa que eu tava cortando o cabelo com um amigo meu, aí ele falou uma história bem assim, eu não sei se vocês já ouviram, que tinha uma época aí que quando a pessoa tava de cama que ia falecer, eles acendiam uma vela, só que é uma história, né? Eles acendiam uma vela para que a pessoa, quando tá no leito de morte, tá sofrendo ali, quando ele morrer, tiver uma luz. Aí tinha um senhor de idade, que ele era bem idoso, ele era idoso demais e tudo. Aí não tinha vela. Aí uma criança, um menino, na inocência dele, não tinha vela, ele foi lá no forno, naqueles forno a lenha, pegou um pedacinho assim de carvão aceso, aí ele trouxe e colocou terra na mão dele e colocou em cima para não queimar. Tipo, aquilo ali era uma luz. Aí o idoso, por anos de experiência, sempre aprendendo, ele falou assim, mesmo morrendo eu estou aprendendo. E a gente vai aprender assim mesmo. Vamos aprender até o dia que a morte chega e leva a gente. A vida é uma aprendizagem. A gente sempre tem que aprender. E uma forma de aprender é a pessoa se conhecer através de leitura, através de conversar com um amigo, conversar com outro. Então, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. E se você chegou até o final, muito obrigado pela sua atenção e salve.